Se liga na aula, Paraná! E estamos de volta com mais uma aula sobre Revolução Francesa. E como nós já estamos conversando algumas aulas, o objetivo da aula de hoje será identificar os processos do último período da Revolução Francesa. E quando nós falamos de último período da Revolução, isso significa duas coisas. Que a Revolução, que é popular, transformadora, ela vai chegar num final e que vai ser agora substituída por alguém que vai conter a revolução. É um pouco lógico que para conter uma revolução e a população aceitar essa contenção, tem que ser alguém forte e com prestígio suficiente e que traga soluções. E qual o nome desta pessoa? Napoleão Bonaparte. Então, esse período, que nós chamamos de diretório, ele é o período que vai estar entre o período do terror, aquele período que foi encerrado com a morte de Robespierre e a retirada dos jacobinos do poder, e a tentativa da população, dos jacobinos, da monarquia, do segundo Estado, a nobreza, tentar restaurar o poder antigo. Então, nesse momento, a alta burguesia, os ricos que estavam no poder nesse momento, excluindo a participação popular ao máximo, percebem agora, nesta última fase da Revolução Francesa, que a revolução tem que parar. Então, vão convidar um grande general para colocar fim a esses movimentos populares. E para você fazer isso, é óbvio que você precisa ter força militar por trás de você. Então, quando tem início o período aí do diretório, esse período, vamos dizer assim, que ele é o último período da Revolução, porque os grandes, os ricos, os poderosos percebiam o risco da população, dos jacobinos, restituírem o poder e entram num acordo com um grande general. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então eu tenho, para recordar, a Revolução Francesa dividida então em três fases. Primeira fase, monarquia constitucional para limitar o poder do rei. Ele não aceita. Ele não aceitando, o país é invadido, ele tenta fugir. O país é atacado por nações estrangeiras que queriam devolver o absolutismo ao rei, porque não queriam que a França se tornasse um modelo para a Europa. Tenho então, com essa traição do rei, a criação de uma convenção, de uma guarda nacional para defender o país dos ataques externos e internos. E, finalmente, durante essa convenção, com o aumento do terror conduzido pelo radical Robespierre e sua morte, eu tenho, então, a elevação de uma classe mais moderada no governo da França, chamados aí de girondinos, que queriam mudanças, mas não queriam mudanças tão radicais como acabou acontecendo. Aí tem o início aí, de 94 a 99, o início de 5 anos, aí, o início de uma fase chamada diretório. Vamos relembrar o que já foi estudado. Isso é muito importante. Eu já estudei sobre a França do Antigo Regime, ou seja, eu já consegui entender que a França era dividida, era uma pirâmide que se dividia, uma pirâmide social que se dividia em três partes. Eu tinha a base, 97% dessa pirâmide constituída pela população, e eu tenho o topo dessa pirâmide constituída por 3% de elite. Isso é chamado, então, de Antigo Regime. Por quê? Como a família real pertencia à nobreza, é claro que existia
inúmeros benefícios para a elite, inclusive cobrando da população cada vez mais impostos e os oprimindo. Esse antigo regime não é um governo que aceita opinião, é um governo autoritário, por isso é chamado de absoluto, porque ele pode inclusive ter a função de judiciário, ele pode prender, soltar, mandar matar sem julgamento. Se auto-intitula como representante de Deus. Então eu tenho esse modelo conhecido como antigo, porque não cabia mais naquele modelo. Já estudamos sobre a convocação dos Estados Gerais, que foi uma tentativa do rei de reunir o topo da pirâmide, o meio da pirâmide e a base da pirâmide para que eles encontrassem uma solução econômica. Nós percebemos que esta convocação dos Estados Gerais acabou resultando em nada, porque o terceiro estado queria que o primeiro e o segundo pagassem impostos, ou seja, a igreja e a nobreza. Isso não vai acontecer. E nós percebemos que eles vão, com o passar do tempo, se organizar numa Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, o início de uma revolução intelectual, onde os representantes do terceiro estado, da população, vão agora criar uma Constituição e obrigar o rei a aceitá-la, decretando monarquia constitucional, onde o rei agora deveria deixar de ser autoritário. Só que isso não vai acontecer. O rei vai se tornar um traidor. Aí, quando o rei se torna traidor e entra em acordo com países estrangeiros para devolver a ele o poder, é como se eu pedisse para um país invadir o meu país e me devolver o poder. Isso acaba levando, então, o legislativo, a Assembleia Legislativa, a radicalizar, a criar uma convenção nacional, girondinos e jacobinos, e nessa convenção nacional se organizam para defender o país. São bem-sucedidos, a população dá conta do recado, e como a população agora está armada, os radicais conseguem radicalizar o processo revolucionário e, encabeçados por líderes como é o caso de Robespierre, vão dar início à fase aí do terror, matando todos os opositores. E essa fase do terror, ela então vai chegar ao fim quando os girondinos subirem ao poder e decretarem um momento revolucionário mais tranquilo, pelo menos em teoria, chamado então de Diretório. Para derrubar Robespierre, essa movimentação girondina vai se chamar Reação Termidoriana. Por quê? Quando os jacobinos subiram ao poder e deu início à Convenção Nacional e vão criar uma nova Constituição, criar um monte de leis que favoreciam a população, a França também vai dar início à criação de um novo calendário. E esse calendário novo, algumas fases do calendário vão trazer em si, esses meses, acontecimentos característicos da França. Primavera, verão, colheita, inverno. Então, o que vai acontecer? No caso, por exemplo, aqui da reação termidoriana, vai ser no dia 9 de Termidor, que vão, através da violência sobre os jacobinos, que já estavam perdendo parte do apoio, por terem se tornado muito radical, eles vão, então, conseguir capturar, através de uma conspiração, os amigos de Robespierre, vão capturar o Robespierre e vão matar outros imediatamente. Robespierre e os seus amigos, então, vão ser levados à prisão. Marat, por exemplo, foi assassinado com uma punhalada no peito, a mando, provavelmente, de um girondino. Robespierre não teve a mesma sorte de morrer ali naquele momento. Foi preso e, praticamente, em 48 horas, ele foi, sem julgamento algum, morto pelos girondinos
em um instrumento que ele havia usado muito para matar os opositores da Revolução. Aqui eu tenho uma gravura que representa a execução de Robespierre. Essa gravura você percebe a resistência de Robespierre, a população embaixo ali aguardando, provavelmente muitos ali embaixo não entendiam por que esse homem que lutou pelo povo e era tão bem visto pelo povo anteriormente e que havia ajudado a França a se defender da Áustria e da Prússia, agora estava sendo morto. Outros já entendiam, porque provavelmente alguém teve a sua casa invadida, o seu pai foi levado como conspirador e, sem julgamento algum, foi morto na guilhotina. Então são 17 mil pessoas. Não morreram apenas padres, não morreram apenas nobres, mas morreram pessoas também da burguesia. Após a prisão e condenação de Robespierre e de seus aliados à guilhotina, a fase jacobina da Revolução chega ao fim. A parte do terror, então, é colocado um ponto final. E os moderados agora vão subir ao poder. Mas vão ter que lidar com essas tentativas de retorno do radicalismo. A convenção passou a ser governada, então, pelos girondinos, representantes, lembre-se lá das aulas anteriores, de banqueiros, de grandes empresários, representantes de pessoas que tinham muito capital, e essas pessoas, então, com medo da Revolução Popular e com medo das reformas radicais que levariam ao fim da propriedade privada, daquilo que era deles, vão, então, apoiar uma conspiração contra Robespierre e dar início a um novo tipo de governo, um governo voltado para a elite. Instauram o voto censitário, ou seja, vai votar agora só quem tem renda, deixando a população longe dos holofotes, pelo menos por 5 anos. Representava os interesses dos grandes comerciantes, banqueiros e industriais. Então tem início o período conhecido agora como fim, última etapa, última fase do conhecido período chamado de diretório. Diretório, você já vai entender o porquê de diretório. Então, nesse momento é criada uma nova Constituição, porque a Constituição anterior jacobina precisaria ser substituída, ela era muito radical, ela contemplava reforma agrária, voto universal masculino, e tudo isso tinha que acabar, congelamento dos preços, então vão criar uma nova Constituição para liberar o preço do pão, para liberar o valor dos salários, para que os empresários pudessem negociar o salário com seus funcionários. E é necessário agora criar uma nova Constituição. Então, o voto censitário, exclusão da maioria da população francesa, vão criar 2 câmaras legislativas, mais ou menos como se fosse Câmara dos Deputados e Senado, para ajudar o governo. E aí que é interessante, esse governo não é uma pessoa só. Talvez temendo o abuso do poder por uma pessoa só, assim como Robespierre havia sido aclamado como líder supremo, para garantir, vão nomear 5 deputados da Assembleia Legislativa. Então, esses 5 deputados vão formar o diretório. Então, são 5 diretores. Não existe mais um presidente. Não é um primeiro-ministro, não é um rei. São 5 pessoas que são escolhidos através do voto indireto, ou seja, pessoas ricas nomeiam deputados, e os deputados, entre eles, escolhem 5 para governar a França, claro que para o interesse dos ricos. Eu tenho aqui mais uma atividade, eu gostaria que você resolvesse, e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta agora para a correção da atividade. O dia 9 de Termidor, no calendário revolucionário, foi a data de que evento do período da Revolução Francesa? Lembra, um pouquinho antes que nós comentamos sobre o novo calendário? Eu tenho aí então o golpe girondino que expulsou os jacobinos da Convenção. Então os girondinos se organizam e como os jacobinos haviam perdido muito do seu poder por conta do radicalismo, os girondinos se organizam, sequestram Robespierre e os seus amigos e os levam para a guilhotina praticamente 2 dias depois. Bom, como que daí vai ser formado esse diretório? Os girondinos combateram por meio do diretório seus 2 principais adversários políticos. Quem eram os adversários políticos dos moderados? Óbvio que eram aqueles que ou que queriam a radicalização do movimento, que continuasse a radicalização do movimento, ou aqueles que queriam a volta da monarquia. Então eu tenho os realistas, cujo interesse era a restauração monárquica, conseguir um parente próximo da família assassinada e restituí-los ao poder, e com o apoio das tropas estrangeiras, das monarquias estrangeiras absolutistas, devolver novamente à França o feudalismo, e os novos jacobinos, apoiados pelos sans-culottes, que eram aqueles que usavam calça comprida e que representavam aí a classe trabalhadora urbana. Havia um grande perigo. A revolução não havia acabado, ela estava ainda em curso. E o risco da revolução, o risco dos girondinos perderem o seu poder sempre existiu. Mas eles iam administrando. Matavam os opositores. É interessante, porque eles acusavam Robespierre de ser um terrorista. Era chamado de período do terror. E os próprios girondinos, que nem lá atrás queriam a morte do rei, vão também depois lançar a mão desse artifício governamental que vai ser chamado daí de terror branco. Também vão matar os seus opositores, mesmo não querendo e não terem a característica de radicais, mas vão matar os opositores. A alta burguesia assume o controle político. Quem era a alta burguesia? Pessoas que representavam banqueiros, industriais, grandes comerciantes. O sonho desta alta burguesia era pacificar a população, proteger o país, profissionalizar o exército, trazer paz, produzir, vender, acumular capitais, fazer a máquina funcionar. O governo do diretório toma uma série de medidas antirrevolucionárias, como eu havia falado. Os jacobinos, durante o período do terror, liderados por Robespierre, criarão medidas muito populares. E essas medidas populares não eram bem vistas pela elite. E quando a elite chega no poder, a primeira coisa que eles fazem é revogar as ideias da Constituição da época de Robespierre. Eu tenho aqui Paul Barras, presidente do diretório, nesse período aí de 95 a 99, período tranquilo da Revolução. Quem é líder ali do diretório, então, vai ser esse senhor. Provavelmente um banqueiro, um grande comerciante, um grande industrial. E essas medidas contra-revolucionárias serão: a França ia continuar sendo uma república, como já havia sido decidido pela Convenção, logo quando o rei é preso, até mesmo antes da morte do rei, a França se torna uma convenção. A lei do máximo vai acabar, aquela lei que regulava os preços de cereais, por conta da base da alimentação do povo francês ser o trigo.
Robespierre entendeu que deveria haver um controle. Claro que isso trazia prejuízo para os empresários, produtores de trigo. Então vão liberar o preço do trigo. Isso vai ser desastroso, porque vai trazer inflação para o produto, para a França. Então, imediatamente com a liberação do preço máximo, o preço do pão volta a subir. Então, o interesse econômico faz com que a nova Constituição assista os grandes empresários, só que isso vai gerar descontentamento na população. Então, além de lutar agora contra países estrangeiros, existem aqueles que percebem que os girondinos, conservadores, os empresários, a alta burguesia, só têm interesse em enriquecerem e manterem a população distante das transformações. A escravidão foi restaurada. Então, se os jacobinos acabaram com a escravidão nas colônias francesas, os girondinos vão devolver a escravidão novamente à França. Então, a França não tinha escravos dentro da França, mas a França sempre teve colônias. E vai ser, então, restituído o direito à escravidão dentro das colônias francesas. E decretada a pena de morte a quem fosse favorável à restauração monárquica ou à reforma agrária. Entenda, quando se fala em reforma agrária, principalmente, você está, dentro de um momento histórico desse, entrando em choque com grandes proprietários rurais. E eu não estou falando apenas de nobreza ou clero que possuem terras, eu estou falando também de empresários que têm terras e produzem para vender. Então, se a reforma agrária continuasse, muitas aspirações desses empresários em aumentarem as suas propriedades rurais estaria em jogo por conta da reforma agrária. Então era necessário acabar com a reforma agrária. O diretório marca o fim da participação popular na Revolução Francesa. Tem uma outra atividade aqui, eu quero que você resolva e daqui a pouquinho a gente volta para a correção.
Estamos de volta para a correção do exercício. O diretório foi instituído por Napoleão Bonaparte, que queria tomar o poder, pela planície, que queria um governo de centro, pelos jacobinos que discordavam de Robespierre, pela burguesia que articulou um golpe e expulsou os jacobinos do poder. Então, o diretório ele vai ser instituído pela burguesia que articulou um golpe e expulsou os jacobinos no poder. Lembre-se que os jacobinos estavam cada vez mais radicais, criando medidas muito populares e, no caso, podendo trazer prejuízo para os girondinos. Bom, eu tenho aqui um mapa dos primeiros movimentos militares aí, isso ainda em 92, no período da convenção ainda, que é quando os países europeus começaram a tentar devolver a monarquia à França. Eu tenho a França aqui, tem a Bélgica, inclusive o rei francês ele foi capturado bem na divisa aqui com a França. Durante os 4 anos que se seguiram, o governo girondino continuava a ser atacado em 2 frentes. Olha que interessante. Eu tenho a morte de Robespierre e a subida dos girondinos empresários no poder. Mas eles continuavam sendo atacados. Por quem? Por nações estrangeiras que queriam devolver a monarquia ao poder e também por jacobinos, novos jacobinos que queriam a continuação das revoltas populares e da revolução mais social. Somadas à forte oposição interna e às ameaças absolutistas vizinhas, os membros do diretório, ou seja, os ricos que estavam no poder, se envolveram em atos de corrupção. O desgaste político gerou, além da desmoralização do diretório, um risco para as conquistas girondinas. Os girondinos estavam no poder, bloquearam o acesso do povo nas participações políticas através do voto censitário, tinham que lutar contra as nações estrangeiras, haviam matado um líder revolucionário que lutou pela causa popular e governavam agora pelos seus interesses próprios. A situação torna-se insustentável. Olha que interessante, quando você está numa situação insustentável diante de um governo nesse momento aqui, e você está em um período de guerra, é muito interessante, porque essa previsão já havia sido feita inclusive por Robespierre, anos antes. Em 92, Robespierre já fazia essa previsão, que um dia um general de sucesso tomaria o governo da França. E foi exatamente o que aconteceu. Os ricos entraram em acordo, então, com generais, um deles Napoleão, para que assumam a direção da nação. Então, a partir desse momento, você tem o final do diretório e você vai ter início agora ao período napoleônico, chamado aí de consulado. A ascensão política dos militares com a crise do diretório. É interessante, mas no Brasil, por exemplo, você teve a subida dos militares no poder em 64. Foram até 85. 21 anos de militares no poder. Por quê? Porque, segundo eles identificaram um risco para o Brasil e tomaram o poder. Durante esse tempo, nós chamamos de estado de exceção, onde o governo vai governar em muitos períodos, até mesmo com o fechamento do parlamento. Às vezes escolhendo prefeitos, governadores, e praticamente exclui a população de eleger o seu próprio presidente, o seu próprio líder federal da nação. O Brasil, inclusive, isso que o povo poderia votar em alguns momentos ali seria para o legislativo, né? E o legislativo vai apenas chancelar as decisões militares. Mas no caso, por exemplo, do Brasil, o Brasil em 85 começa a retornar para um período democrático, mesmo que nessa primeira eleição pós-período militar tenha sido por voto indireto. E apenas no final de 89 que o Brasil volta a votar de forma direta, elegendo Fernando Collor de Mello para a presidência. Bom, no caso da França, a solução foi convidar um militar para assumir o poder e colocar fim às revoltas populares e
fim ao risco de invasão estrangeira para garantir, então, os interesses da alta burguesia. Então, o novo governo, liderado aí por Napoleão, que depois vai dar um golpe, que é chamado de 18 de Brumário, pode-se dizer seguramente que ele é um governo burguês, um governo que governa para a burguesia. Porque ele é aquele que vai conseguir conter os avanços populares, defender o país como ele já fazia, e vai garantir estabilidade e garantir a propriedade privada. Claro que depois do período napoleônico você vai ver que não adianta simplesmente tomar o poder, é necessário você criar uma série de medidas para acabar com as revoltas. Uma delas vai ser o Estado encabeçar grandes obras públicas para gerar renda. Isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o trabalhador desempregado, vai ser bom para o empresário que o colocou no poder, né, liderado pelos girondinos, representado pelos girondinos. Mas Napoleão, jovem general francês, aliado ao exército e à burguesia, dissolve o diretório e estabelece um novo governo conhecido como consulado. Algo muito parecido, né, às vezes você olha assim o comportamento de Napoleão, ele se assemelha muito a modelos de governo durante o período do Império Romano. Episódio entrou para a história com o nome de Golpe de 18 de Brumário. Então eu tenho aqui a figura de Napoleão, o general Bonaparte no Conselho dos 500, Napoleão Bonaparte que assumiu o cargo de primeiro cônsul, 18 de Brumário marca o fim da Revolução Francesa. Gostaria que você resolvesse essa atividade, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta para a correção do exercício. Responda em seu caderno. Explique quais eram os interesses dos grupos opositores ao diretório. Então eu tenho, os ricos no poder e eu tenho os seus inimigos, internos e externos. Eu tenho os monarquistas que querem devolver a monarquia ao poder e tenho os jacobinos que querem continuar a revolução. Monarquistas, restauração da monarquia e dos privilégios extintos pela Revolução Francesa. Queriam a volta do feudalismo, a volta da servidão coletiva. E os jacobinos, avançar nas conquistas populares iniciadas no período jacobino. A Revolução Francesa, principais transformações e conquistas para a gente fechar aqui o pensamento. Antigo regime foi substituído pela república, ou seja, o rei autoritário é dado a ele a oportunidade de se tornar uma monarquia constitucional. Ele aceita, mas trai a monarquia constitucional, é decapitado, ele e a sua família, e a França se torna numa república. Súditos passaram a condição de cidadãos, então não são apenas mais ocupantes que servem, súditos. Ocupantes de um país que servem um governo autoritário. São agora pessoas que têm direitos e deveres, através de uma Constituição. São cidadãos. Sociedade de ordens converteu-se na sociedade de classes, que é o que você vive hoje. A classe social brasileira hoje ela é dividida por renda. Nesta época, por nascimento. Regulamentação mercantilista e relações serviços suprimidas. Simplesmente o Estado agora deixa de intervir na economia e o país caminha para o liberalismo econômico, para a mão invisível do comércio. E acaba-se com a função de servo e você agora o transforma num cidadão trabalhador. A Igreja Católica perde poder e influência na França, ou porque alguns fogem, ou porque muitos são mortos, ou porque as terras e as propriedades agora passam a fazer parte do Tesouro Nacional, para dar lastro à moeda nacional. E eu tenho a consolidação do capitalismo na França. Interessante entender isso. Durante o absolutismo, a economia era controlada pelo rei absolutista. Eu vou chamar isso, então, de mercantilismo. Dentro do mercantilismo, existem aqueles que conseguem o direito de explorar determinado produto, principalmente nas colônias francesas, desde que paguem 20% desta receita para o Tesouro Real. A partir do momento da Revolução Francesa e da subida de Napoleão, dos girondinos ao poder, e depois finalmente com Napoleão no poder, há um reaquecimento da economia, a defesa da burguesia empresarial no poder, a pacificação do povo, a conversão do povo de cidadão para trabalhador, e dessa forma você tem a estruturação da França agora para uma economia liberal. Aí vamos dizer que o capitalismo ele ganha espaço para crescer dentro da sociedade francesa. Eu agradeço a participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessas 6 aulas sobre Revolução Francesa. É um conteúdo bem denso, mas nós temos que entender de uma forma lógica que todo modelo opressor, um dia, ele tem a tendência de cair com a manifestação popular. E foi exatamente o que aconteceu, trazendo para nós, nos dias de hoje, essa herança francesa de que as pessoas, na verdade, elas devem ser consideradas como cidadãs de um país. Eu gostaria de agradecer novamente a equipe técnica, que faz um excelente trabalho aqui conosco, os intérpretes, que são maravilhosos,
e principalmente a sua participação nessa época de pandemia, e gostaria de agradecê-lo e incentivá-lo a acessar os aplicativos, a continuar vendo seus exercícios nos aplicativos, no sistema, e que você esteja sempre com a gente aí participando dessas aulas. E nas próximas aulas, a partir da aula 15, a gente dá sequência ao assunto sobre a França, agora entrando num período napoleônico. Agradeço a participação, muito obrigado, Paraná, um abraço para vocês aí.